Boa noite, pessoal do Instagram! Chegamos com a tão prometida live sobre libido e alimentação. Sou Mariana França, sou nutricionista clínica funcional, sou culinarista saudável e ajudo as pessoas a terem uma alimentação mais prática, prazerosa e muito nutritiva. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu colocar aqui. Coloquei aqui o nome da live para que vocês não percam. Faz um tempo que eu tô prometendo essa live. Faz um tempinho que eu prometi a algumas pessoas que entravam, que me perguntavam sobre. Eu já fiz uma live sobre esse tema há muito tempo atrás e eu queria retornar. Prometi fazer na semana passada, mas a gente estava gravando a Semana Fast Food Saudável. Não sei se vocês já estão inscritos, mas vem aí a Semana Fast Food Saudável, onde eu vou ensinar vários lanches práticos, gostosos, nutritivos para vocês. E aí, por conta disso, eu não consegui entrar antes para fazer a live sobre o tema, mas estou aqui. Vou começar. Eu não sei se eu vou conseguir deixar a live salva. Por quê? Porque estamos no negócio do Mercúrio retrógrado. Sendo que ele já tá retrógrado pra mim, já tem umas 2 semanas, eu não tava sabendo disso. Toda a vida que eu tento salvar a live acontece alguma coisa, então vamos ver se hoje eu consigo deixar salva. Não vou prometer a vocês, mas eu vou me esforçar para isso. De toda forma, eu vou tocar o barco. Hoje é domingo, eu acredito que vocês estão querendo descansar, talvez comer uma pizza, comer um sanduíche, um sushi. Então, vamos lá, vamos tocando o barco. E se alguém tiver alguma dúvida, me fala, mas eu anotei as dúvidas na época que o pessoal estava me perguntando sobre o tema. E fiz aqui as minhas anotações, vou dar uma lida. Eu espero que eu consiga ler, porque eu estou sem óculos, porque eu estou com a luz aqui na minha frente para que vocês consigam me enxergar. E aí, se eu botar o óculos, ninguém me vê. Então, vamos lá, vamos tentar ir conversando aqui. Eu vou tirando as dúvidas de vocês, qualquer coisa vocês vão me falando, tá? A maioria das pessoas que me seguem são mulheres e não é uma queixa só do Instagram, mas também é do consultório. Sempre tem mulheres me falando que estão com algum problema com a libido. Sempre assim, Mari, minha libido tá tão baixa, acho que eu tô com algum problema. E tem alguns pontos que a nutrição ela consegue ajudar. Por quê? Porque a alimentação, eu sempre falo, é o combustível da nossa máquina. É através da alimentação que você vai dar nutrientes para que as reações bioquímicas aconteçam e para que você consiga, de fato, executar todo o papel que você precisa, né? Que o seu corpo comece a funcionar de forma satisfatória. Só um minuto, tá tudo certo com o som? Posso seguir? Tudo certo com o som? Posso seguir? Tá. Tá? Tenta afastar um pouquinho o... Vocês estão me escutando bem? Não, é melhor, acho que é mais fácil. Se vocês estiverem me escutando bem, porque eu tava olhando aqui, René com a cara meio preocupado, aí da outra vez ele falou sobre o som, vamos lá. Você me fala qualquer coisa, tá? Então, bora lá, vamos falar sobre a libido, né? Muitas mulheres me queixam sobre isso, muitas pacientes falam sobre essa questão da libido. Ai, Mari, minha libido tá muito baixa, o que que eu faço? Tem alguma coisa que eu como? Será que eu estou em carência nutricional? Muitas vezes sim, está em carência nutricional, porque como eu estava falando, a gente precisa, né, de combustível para nossa máquina. O nosso corpo ele não consegue desempenhar de forma satisfatória se não tem nutrientes suficiente para isso. Imagina um carro, você vai querer que ele ande, se você colocar acetona ou água, talvez ele até consiga ligar ou fazer alguma coisa, talvez nada, mas muito em breve ele vai pifar, ele vai parar. Então, a gente precisa organizar bem a nossa alimentação para que o nosso corpo reaja da forma como a gente espera. Com relação à libido, muitos fatores acabam influenciando, e fatores extra-alimentação, cansaço, o emocional, como está a relação desse casal. Então, tudo isso acaba interferindo. Vou tentar me deter aqui só os detalhes da alimentação,
para falar um pouquinho sobre os nutrientes e não só a libido, mas também a relação sexual em si. Tem alguns pontos que a gente precisa ter os nutrientes corretos para que tudo aconteça da forma esperada e desejada. Então, eu preciso explicar para vocês 2 nomes que vocês podem ouvir bastante ao longo dos próximos minutos, que são os hormônios, né? Os hormônios principalmente envolvidos no processo de libido, desejo sexual e enfim, a gente precisa envolver bastante o estradiol, a testosterona e a progesterona. Esses são hormônios sexuais. A progesterona a gente encontra muito mais nas mulheres, a testosterona a gente encontra muito mais nos homens. Não é que mulher não tenha testosterona, tem sim, mas em quantidade bem mais baixa. E não é que o homem não tenha progesterona, também tem, mas em quantidade mais baixa. Tanto que quando o homem tem um excesso de progesterona, há algumas alterações, a fadiga, a falta de disposição, há algumas características físicas também começam a mudar. Quando a mulher está com excesso de testosterona, também tem alterações físicas, né? Que as mulheres ficam mais masculinizadas. Algumas mulheres, para perder peso, acabam ingerindo ou passando na pele mais testosterona. Para alguns casos, isso é muito benéfico, mas precisa ser acompanhado por um médico, tá? Um médico muito competente e criterioso que vá avaliando isso, para que não tenha nenhuma alteração indesejada. Não sei se vocês estão vendo, mas está passando assim um festival de pelos aqui nessa tela. É porque as crianças estão aqui, mas elas estão quietinhas, amém por isso. Mas se eu fizer assim, é porque tá vindo pelo na minha cara. Mas bora voltar. Então, esses hormônios, eles sofrem interferência da alimentação, certo? Não tem como não sofrer. A gente precisa estar muito bem alimentado e a gente precisa estar avaliando, checando sempre como está a nossa saúde, porque a alimentação ela vai interferir em vários fatores, inclusive nos hormônios, os hormônios sexuais, que muitas vezes estão aí desequilibrados e por isso essa libido está baixa. Então, quando a gente fala em testosterona, a gente está falando em aumento da excitação, em aumento do desejo. Quando a testosterona está baixa nos homens, os homens tendem a ter uma libido mais baixa também, menos disposição para tudo na vida e desejo sexual menor, né? Então, a gente precisa organizar isso tanto para os homens quanto para as mulheres. Aqui eu falo com o público, na maioria feminino, mas a alimentação interfere para os dois, tá? Quando a gente fala de fertilidade, a gente precisa também cuidar muito desses hormônios. Por exemplo, eu disse que o estradiol, ele tá mais presente, né, nas mulheres. Eu não sei se eu falei estradiol ou falei a progesterona. Se eu falei progesterona, é o estradiol, tá, galerinha? O estradiol, ele tá mais presente nas mulheres e ele vai melhorar a excitação, dor e orgasmo. Dor no ato sexual é uma queixa muito frequente das mulheres. Então, precisa ser revisto, talvez seja alguma alteração do estradiol. Nos homens, o estradiol ele é responsável pela função erétil e pela espermatogênese. Então, se você está querendo engravidar, cuidado com a saúde do parceiro também, não é só a sua. Eu sempre falo isso para os casais, quando eu recebo, geralmente eu recebo as mulheres, e aí elas me dizem, Maria, esse ano eu quero engravidar, então eu tô vindo me cuidar. E eu pergunto, e o futuro pai, tá se cuidando? Porque senão, 2 precisam fazer um filho, né? Um só não vai fazer esse filho, a outra parte precisa estar se cuidando também. Então, como eu falei, a gente precisa organizar muito bem a alimentação para que esses hormônios estejam na quantidade certa, da forma adequada, que não sofram nenhuma interferência. Um exemplo de hormônios que sofrem interferência com a alimentação é um hormônio que, inclusive, muitas pessoas acabam consumindo, suplementando de forma, muitas vezes, por conta própria, sem orientação dos médicos, que é o DHEA, que ele é um hormônio esteroide, que ele vai ser produzido a partir do colesterol. Então, às vezes, as pessoas chegam para o consultório com alteração de colesterol e acham que é simplesmente só isso, não tem problema algum, além de ter algum problema cardiológico por conta do
colesterol que está inadequado, ou muito baixo ou muito alto. Então, para que a gente produza o DHEA, que é um hormônio importantíssimo para a nossa libido, para a fertilidade, para a nossa saúde, a gente precisa estar com colesterol adequado. Então, o DHEA, por exemplo, ele vai ser convertido em testosterona, mas para isso ele precisa estar com uma nutrição adequada e correta para que esse hormônio seja produzido de forma satisfatória. Então, o DHA ele vai ajudar no aumento da vasodilatação, no aumento do relaxamento, muitas vezes pela falta de relaxamento, que há um desconforto no ato sexual, e isso com certeza vai diminuir o desejo, vai diminuir a libido, porque ninguém quer sentir dor, né? Então, tem que tomar cuidado como está o DHA por isso. Ele vai reduzir a vasoconstricção, que é uma questão que, como eu falei, vai piorar a dor do ato sexual. E ele vai aumentar a irrigação sanguínea. Por quê? Porque a gente precisa que a nossa circulação sanguínea esteja dedicada ao momento. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, então eu sempre digo às pacientes, quando elas me falam de alguma comemoração, algum momento muito especial, alguma viagem, eu sempre digo, olha, cuidado no que você vai comer antes. Porque se você fizer uma refeição farta, rica em carboidrato, talvez o problema não seja a sua libido, talvez o problema seja a alimentação pré-relação, né? Então, a gente tem a alimentação pré-treino, que se a gente não se alimentar bonitinho, acaba dando um problema durante esse treino. Pois bem, se você se alimentar com muito carboidrato refinado ou com muita proteína, uma alimentação muito pesada, quando a gente faz uma refeição, a circulação da gente está toda voltada nesse sistema digestivo. Então, se você quiser ter uma relação sexual logo em seguida, dificilmente essa circulação ela vai estar distribuída de forma adequada, satisfatória para a relação sexual. Provavelmente ela vai estar lá mais na digestão, e aí você não vai ter uma libido, ter desejo ou ter um desempenho bom na relação sexual. Então, cuidado com o que vocês vão comer antes, tá? Nada de fazer um banquete, deixa para depois, que aí sim vai ser melhor para vocês. Uma coisa que através da alimentação, não só da alimentação, mas principalmente acaba diminuindo o DHA, é a exposição ao plástico. Então, a gente hoje tem um consumo de plástico enorme. Plástico, ele é um derivado de petróleo, né? Então, ele tem ali várias toxinas que, quando você coloca esse plástico, principalmente junto de um alimento mais gorduroso, essas toxinas acabam migrando para o alimento. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, não só pela questão hormonal, mas, enfim, por várias outras. E com o contato com o plástico faz diminuir o DHEA. Então, cuidado com as embalagens dos produtos que vocês estão consumindo, cuidado com as embalagens que você está acondicionando a sua comida, principalmente proteínas ou alimentos mais gordurosos. Evite colocar em recipientes de plástico por muito tempo. Mari, eu faço marmita para ir para levar para o trabalho. E aí eu não posso? Se você conseguir ir trocando aos poucos por recipientes de vidro, melhor para você por vários fatores, inclusive para a sua libido. Aqui o foco hoje é libido, então eu vou focar nisso. Então, tente trocar por vidro. Enquanto você não conseguir, leve a comida ainda fria, né? Coloque a comida lá geladinha, não coloque a comida quente dentro desse recipiente. Leve para o seu trabalho, esquente lá em um prato e não dentro do recipiente fechado. Mude para um prato de porcelana, de vidro, e aí sim você vai consumir, porque você vai diminuir a comida, a gordura aquecida em contato com o plástico vai fazer com que haja essa migração, certo? Do plástico, das toxinas do plástico para o alimento. Então, tenta fazer isso, porque inclusive vai melhorar a sua libido. Quando a gente tem essa exposição ao plástico, há uma redução de uma enzima que vai converter o DHA em testosterona. Então, é por isso que você não pode ficar se expondo tanto. Uma coisa que eu falo muito com as minhas pacientes quando elas querem engravidar, quando querem aumentar a fertilidade, é justamente isso, é diminuir os contaminantes.
o plástico é um deles. E eu bato muito na tecla porque, como eu disse, a gente acaba se expondo muito, né? Por conta das embalagens dos alimentos, por conta da forma como a gente acondiciona os alimentos. Então, a gente precisa organizar isso melhor quando a gente quer engravidar, certo? Homens e mulheres, combinado? Então, gente, quando a gente tem também a presença dessa enzima, né, a falta dessa enzima, em vez de a gente converter em testosterona, a gente converte em cortisol, sabe? Aquele cortisol do estresse que acaba deixando a sua disposição lá embaixo, a sua libido lá embaixo, piora o seu sono, piora vários fatores. E a libido é um deles, né? Então, quanto mais cortisol, menos DHEA, menos testosterona e, obviamente, a sua libido vai ficar muito baixa. Para que a gente consiga melhorar essas questões, principalmente do DHEA, a gente precisa fazer uma mudança no estilo de vida. E às vezes parece aquela coisa que, meu Deus, eles só sabem dizer isso. Todos os nutricionistas, médicos, enfim, pessoas que trabalham com saúde, sempre falam a mesma coisa, mas de fato gente. Para que a gente funcione bem, a gente precisa dormir bem, a gente precisa organizar o nosso emocional, precisa ajustar a nossa alimentação e ter uma vida ativa, praticar atividade física. É super importante. Faz diferença o recipiente ser BPA free? Melhora se ele for BPA free. Eu diria que ele é menos ruim, porque o BPA é uma toxina que realmente é muito tóxica, envolvida aí em vários cânceres, então a gente tem até uma legislação que que obriga a indústria a produzir, obriga ainda não, mas muito em breve irá obrigar, ela sugere que a indústria faça isso e obviamente a gente, como o público, né, manda muito na indústria, o mercado manda muito na indústria, então a procura por recipientes de plástico livres de BPA aumentou muito e a indústria passou a fazer. Mas o BPA é só uma das substâncias que tem no plástico. Então, tirando o BPA, é menos ruim, mas ainda assim é ruim. A gente precisa ainda tomar cuidado. Existe algum tipo de plástico que não seja contraindicado? Até agora, não. Infelizmente. Então, Vanessa VK, eu não consigo chamar você de Vanessa não. VK. Então, VK, é importante que a gente tente mudar os nossos recipientes. E se não dá para mudar todos, porque realmente, infelizmente, ainda os recipientes de vidro são mais escassos e são bem mais caros, a sugestão é essa: não aquecer a comida em um recipiente de plástico e não guardar comida gordurosa em plástico. A gente tenta guardar, compra um ou outro pote de vidro, vai substituindo aos poucos e aí vai guardando as comidas. Deixa os recipientes de vidro para guardar aquela comida mais gordurosa. Tipo, a carne com molho. Eu sempre falo das proteínas porque vai ter mais gordura ou algum molho mais gorduroso. Enfim, alguma comida que tem aí já alguma gordurinha na composição, guarda nos recipientes de vidro. Se não tiver, quando for aquecer, sempre aquece em um outro recipiente de vidro, de porcelana, de cerâmica, enfim, que não seja o plástico, certo? Como que a gente consegue ajudar essa conversão de DHEA em testosterona através da alimentação? Tem um suplemento, um fitoterápico, mas ele é tanto encontrado como suplemento como um pozinho que se chama Tríbulos terrestres. Provavelmente algumas de vocês já ouviram falar em Tríbulos terrestres e maca peruana, e sim, procede, ajuda em muita coisa relacionada à fertilidade e libido. Então o Tríbulos terrestre ajuda a converter melhor esse DHEA em testosterona, que vai estar baixo não só por conta do contaminante, né, dos plásticos, mas também por conta do estilo de vida. Se você não dorme bem, se você não é uma pessoa ativa, se você é uma pessoa extremamente estressada, com cortisol alterado, provavelmente a sua conversão em testosterona está ruim. O tema é libido, mas também esse raciocínio é o mesmo para quem está tentando perder peso. Muitas vezes, quando a gente está tentando perder peso, tentando perder gordura, a gente não consegue por conta dessas alterações hormonais também. Então, a nossa testosterona, que já é mais baixa e precisa ser, ela está lá no pé. E aí, a gente precisa ajustar isso, certo? Então, tríbulos terrestres e geleia real são ótimos
para ajudar nessa conversão. Geleia real também está sendo muito utilizada, ela já era muito utilizada e está sendo mais ainda agora nesse período de pandemia por conta da imunidade. Então, geralmente, gente, alimento nunca é bom só para uma coisa, ele vai ajudar em várias. Então, é por isso que é importante você ter uma alimentação, uma suplementação mais variada possível e, obviamente, com orientação de um profissional capacitado para ver até onde você pode ir ou como você consegue ajustar a alimentação na sua rotina. Mulheres que estão entrando na menopausa costumam ter uma libido um pouco alterada, principalmente se esses sintomas da menopausa estão aí bem aflorados. Então, também utilizar desses suplementos, desses fitoterápicos, vai ajudar bastante. E a maca peruana ajuda muito no caso dessas mulheres. Uma coisa que eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas é muito comum as mulheres utilizarem anticoncepcional. E o anticoncepcional, infelizmente, causa vários efeitos adversos, depleta vários nutrientes e também ajudam a diminuir a libido. Então, apesar de, quando você lê a bula, quando você conhece sobre o produto, eles fazem muita propaganda de que não vai baixar, que é uma dosagem muito baixinha de hormônio e tal, que não baixa a libido. Mas geralmente baixa. Na prática é o que eu mais vejo, certo? Como nutricionista, é o que eu mais vejo entre as minhas pacientes. Então, o anticoncepcional vai depletar magnésio, vai depletar vitaminas do complexo B, zinco, que são nutrientes que estão envolvidos em várias funções, imunidade inclusive, e também na libido, né? E vai reduzir também o SHBG, que é uma proteína que ela vai ajudar na ligação da testosterona, né? Então, a testosterona, ela precisa estar livre. Muitas vezes a gente dosa, os médicos dosam testosterona e não é a testosterona livre. Então, uma coisa não significa a outra. Precisa avaliar bem esses exames e prescrever o exame bem certinho pra gente ver como é que tá. Se a sua testosterona total tá ok, pode ser que a sua livre não esteja. Há uma conversão aí. E nesse meio tempo, tem esse SHBG, que muitas vezes ele tá alterado. E é por isso que a sua testosterona não está livre e que você sente os sintomas como se você tivesse com uma baixa. Então, tem alguns, de novo, fitoterápicos que vão ajudar. O Long Jack é um fitoterápico que é muito utilizado. Eu peço que, por favor, vocês não utilizem esses fitoterápicos sem orientação de dosagem, de quantidade, de frequência, sem uma boa avaliação, porque eles podem acabar bagunçando outras coisas, tá? Então, é importante que vocês saibam que eles existem, é importante que vocês questionem o profissional que vocês estão indo fazer a avaliação, perguntam o que ele acha sobre o assunto, e aí sim você começa a utilizar se ele achar que é necessário. Muitas vezes, quando eu fiz a live, eu falei sobre esse tema outras vezes, e aí as pessoas disseram: Mari, e aí se eu comprar, eu uso como? Eu não sei, porque pode ser que você nem precise comprar, pode ser que você mudando outras coisas, você já consiga ajustar isso, tá? Quando a gente fala da libido e, obviamente, de relação sexual, eu já falei no início que é importante a gente observar como é que está a nossa circulação sanguínea. A gente precisa de uma vasodilatação para homens e para mulheres, tá? Ereção, inclusive, só acontece se houver uma vasodilatação significativa. Então, não é difícil as mulheres me falarem que não só elas estão com a libido baixa, mas como os homens também, os seus maridos também estão. E isso também não é muito difícil da gente entender, porque geralmente um casal, uma família compactua, né, convive, tem os mesmos hábitos. Então, hábitos alimentares, estilo de vida, geralmente são bem parecidos. Os estresses são os mesmos, as rotinas são muito semelhantes, e aí acaba que bagunça não só um, mas bagunça os dois. Então, a gente precisa, quando a gente pensa em vasodilatação, tem vários alimentos que vão ajudar na vasodilatação, né? A gente vai precisar do óxido nítrico, e aí já vem na cabeça de nutricionista, automaticamente fala em óxido nítrico, a gente lembra da beterraba. Tem muita gente que torce o nariz para beterraba, mas eu sempre falo nos cursos, nas aulas, que é importante você buscar consumir os alimentos de formas diferentes para você ter a certeza que você de fato não gosta. Por exemplo, eu sempre cito o meu exemplo, eu não gosto de abacate, nunca gostei, já tentei,
Por muito tempo eu não tentei, mas quando eu descobri os benefícios, eu comecei a tentar. E aí eu descobri que eu não gostava de outra forma a não ser salgada. Então hoje eu ensino os meus pacientes que dizem não gostar de abacate a consumir na forma de patê, de guacamole, para ver se eles conseguem gostar. Tudo bem se não gostar, existem outras formas. No caso da beterraba, se você não suportar, não conseguir ver o cheiro nem a cor, ter trauma, você tem outras possibilidades. Mas a beterraba é um ótimo fornecedor de óxido nítrico. Então, como um pré-treino, botar uma rodela de beterraba no seu suco é maravilhoso. Mari, antes da relação sexual, eu posso tomar um suquinho com beterraba? Talvez não seja assim tão instantâneo, mas você colocar dentro da sua rotina, talvez consiga melhorar. Lógico que só a beterraba não funciona. Beterraba não é Viagra, combinado? Eu já falei isso outras vezes, porque às vezes você se impressiona e diz, menina, porra, então eu vou dar um suco de beterraba pro meu marido antes? Mas não é bem por aí, ok? Não é assim instantâneo, e se obviamente tiver com um estilo de vida totalmente bagunçado, aí só a beterraba não vai fazer efeito, tá? Então a gente precisa de um conjunto de fatores. Um alimento muito falado, que muita gente fala isso popularmente, é a catuaba. E sim, tem efeito. Tudo que é de raiz, de rizoma, vai ter muito efeito para melhorar a libido. Então aí a gente tem a catuaba, a gente tem gengibre, cúrcuma, porque também vão atuar como antioxidante. E se a sua libido está baixa, pode ser que também esteja envolvido um processo de inflamação, certo? Então, para que a gente consiga melhorar a vasodilatação, a gente tem a beterraba, como eu falei, tem a catuaba, também é vasoprotetor, é bem interessante para melhorar o sistema cardiovascular. A gente tem o ômega 6, o ômega 6 antioxidante, porque a gente tem muito ômega 6 inflamatório na nossa alimentação, principalmente na alimentação inadequada. Então, a gente precisa colocar um ômega 6 anti-inflamatório. Um bom exemplo são os óleos de borragem, óleo de prímula, que são muito bons. Se fosse assim, ninguém ia rejeitar a beterraba. Eu acho que a gente precisa fazer uma propaganda certa dos alimentos, né? Porque, por exemplo, no meu caso do abacate, eu comecei a consumir abacate porque o abacate é um ótimo modulador de cortisol. Então, como eu estava dormindo muito mal, quando eu estava me sentindo muito inflamada, e aí eu li tanto sobre os benefícios do abacate nesse sentido, eu me convenci e passei a tentar consumir mais abacate. Encontrei um jeito de colocar o abacate na minha rotina. Eu vou começar a falar de melhoria do desempenho sexual com a beterraba, porque eu acho que as pessoas vão querer consumir mais. Suco de beterraba em 2 litros, né? Enfim, pode ser. Eu acho que eu vou fazer essa propaganda da beterraba. Me aguarda, em breve vem um post aí falando, quer melhorar seu desempenho sexual? Consuma beterraba. Eu acho que eu vou ganhar alguns fãs aí da beterraba. É bem provável, não duvido. Então, falando de novo do ômega 3, né? A gente tem o óleo de borragem, mulheres que têm sintomas de TPM ou de menopausa, óleo de borragem e óleo de prímula vai ajudar muito e também ajudam a melhorar a libido. Groselha negra, a gente encontra isso em suplementação, também é uma boa, é bem interessante pra gente regular, né, o estradiol e a testosterona e a progesterona, melhora a TPM. Dentre os alimentos bem comuns que a gente encontra aqui, quer dizer, um é muito comum, o outro mais ou menos, é o alho e a romã. Alho, e também eu consegui alguns adeptos aí do alho nesse momento de pandemia, porque ajuda muito na questão da imunidade, é antiviral, e o alho também vai ajudar a melhorar ereção e lubrificação vaginal. Então, se você está falando de relação sexual e entre um dos fatores que atrapalha a sua libido está envolvido a ereção ou lubrificação, o alho vai lhe ajudar. Mari, não é nada atraente comer um alhinho antes, um alho cru? Também não precisa ser antes, não é instantâneo, tá? A alimentação não é remedinho que dali a 5 minutos vai funcionar, ok? É só mesmo para vocês irem colocando esses alimentos na rotina. Romã não é tão comum
comum. Antigamente, quando eu era criança, tinha tanto pé de romã, né, na casa do pessoal. Hoje em dia tá todo mundo morando em prédio, né? E aí quase ninguém tem quintal. Ou quem tem quintal nem sempre quer cuidar de planta desse jeito. Mas romã é super anti-inflamatório, ajuda muito na imunidade e também vai ajudar muito na libido. Como um vasodilatador também muito conhecido, a gente tem a pimenta, né? Inclusive é um alimento termogênico que é bem utilizado. A pimenta está bem envolvida, inclusive, quando a gente pensa em marketing com relação a libido, a sexualidade, sempre tem uma pimentinha. E aí tem a sua função, né? A pimenta, ela não só funciona como um alimento termogênico, mas ela também ajuda a reduzir a dor, porque ela regula a norepinefrina. Então, aumenta desejo, excitação, libido e a lipólise. Mário, o que danado tem a ver com lipólise? Para quem não entende, lipólise é a quebra do lipídio, da gordura. Então, se você tem aquele tecido adiposo também um pouquinho maior, investe na pimenta. Só cuidado com a gastrite, tá? Pouco alho não presta, sempre gostei de alho. Pois é, tá vendo? O alho, bichinho, inocente, facinho, você consegue colocar na alimentação. Ajuda muito, menina, em várias situações, em vários fatores. E falando também em alimento que ajuda na vasodilatação, a gente tem um que eu amo de paixão e que é uma fruta que é maravilhosa, inclusive na estação que a gente está passando, porque é uma fruta que tem muita água, muito suco, que é a melancia. A melancia, ela tem citrulina, que é um aminoácido não essencial e que vai ajudar muito na vasodilatação. Então, como pré-treino, eu gosto muito de passar pré-treino ou, enfim, dentro de uma dieta de uma pessoa que ela tá com a disposição muito baixa para tudo, inclusive para a relação sexual, colocar mais melancia, beterraba, dá para fazer inclusive o suco dos dois, né, como eu falei, ajuda bastante. Dá-lhe pimenta. Eu não gosto de pimenta, até o cheiro dela me arrepia, acredito também, porque eu tenho gastrite. Pois é, pimenta no meu caso também não rola muito, que eu tenho gastrite, mas é um ótimo alimento para melhorar a libido. Aí a gente vem também daqueles aqueles alimentos que são bem comuns, assim, bem relacionados à relação sexual, às preliminares, a comidinha antes, que vem as oleaginosas, né? Também porque tem aminoácidos que vão ajudar muito na vasodilatação, que aí no caso é a arginina, então vem castanha, as castanhas, né, do Pará, castanha de caju, vem as amêndoas, então tudo isso vai ajudar bastante. Pistache vai melhorar a ereção, também lubrificação vaginal, vai estimular o orgasmo. Então, muitas vezes a libido baixa não é só por falta de disposição, mas também pela sua experiência durante o ato sexual. E aí você precisa ajustar a sua alimentação como um todo. Então, talvez colocar esses alimentos na rotina vai ajudar bastante, porque no caso, eu tô falando da castanha, do pistache, não só beneficia a libido, também é bom para a libido. Então, é bom para várias coisas. Suco de beterraba, melancia, alho, pimenta e pistache. Ele vai fazer um coquetel. Pode ser, né? Faz um coquetel e aí vê o que acontece. Não deve ser muito agradável esse suco, não. Ele tá dizendo aqui que infarta, não sei se vocês escutaram. Não sei se vai ser muito agradável esse suquinho aí, mas enfim, né? Vocês tentam, quem tentar me fala. Então, gente, como eu falei no início, é super importante a gente tentar melhorar o nosso estilo de vida, certo? Modular o estresse. Quem hoje não tá estressado? Pelo amor de Deus. Então, tentar melhorar o estresse vai melhorar a sua vida como um todo. Vai ajudar em vários fatores, inclusive na libido. Por quê? Porque muitas vezes, principalmente falando em mulher, que não é tão automática quanto homem, não é tão visual quanto homem, se você tá com a cabeça cheia de problemas, se você tá muito cansada, tá muito esgotada, mulheres com filho pequeno em casa, que está demandando agora mais energia e mais disposição, principalmente por conta agora a gente está em férias, né? Mas daqui a pouco retornam as aulas. Quem está em aula online, foi impressionante como a pandemia mexeu com vários fatores, inclusive com a libido dos casais, e aí eu não estou falando nem só das mulheres, mas as queixas dos casais que eu atendo foram bem aumentadas nesse período por conta de vários fatores, inclusive pelo estresse, pelo cansaço da rotina
no período de isolamento. Tem que dar conta de casa, de família, de filho, de trabalho, de escola, passou a ser professora das crianças ou professor das crianças, então isso acaba, o estresse acaba baixando a libido com certeza. Então tentar melhorar isso, tirar um tempinho para si, cuidar desse seu emocional, porque vai ser muito importante. Quanto mais estresse, menos testosterona, mais cortisol, menos libido. Então, um casal estressado realmente vai estar com a libido mais baixa. Se o foco for melhorar, aumentar a fertilidade, engravidar. Então, é por isso que muitas vezes os casais dizem, nossa, quanto a gente estava tentando muito, prestando muita atenção na ovulação, no dia, não rolava, não engravidava, mas foi só a gente relaxar, deixar acontecer que a gente engravidou. Então, esse estresse também tem muita relação com os hormônios e com a nossa fertilidade de uma forma geral e, obviamente, com a libido. Melhorar a questão de ansiedade, os alimentos que podem contribuir com essa melhoria da ansiedade, já que a gente está aqui focando em alimentação, então a gente tem banana, tâmara, kiwi, todos eles vão ser fontes de triptofano que vão ajudar, serão precursores da serotonina, aquele hormônio do bem-estar, do prazer, que vai ajudar você a se sentir mais tranquila, mais calma. Inclusive, vai ajudar também no processo de perda de peso, porque muitas vezes a nossa compulsão ela acontece por ansiedade, né? Por estresse, por cansaço. Quando a gente também inclui alguns chazinhos de camomila, de melissa, a gente vai modular esse estresse, vai melhorar a disfunção sexual de mulheres que estão em tratamento. A gente já tem artigos científicos falando sobre isso. Aumenta o desejo, aumenta a excitação, melhora a lubrificação. Como eu falei, muitas vezes a baixa de libido tem muito relação com a experiência do ato sexual, né? Então a gente precisa contornar todos esses fatores. Como eu disse, é importante a gente colocar os antioxidantes. As raízes vão ajudar muito, ginseng, cúrcuma, que a gente já encontra, inclusive aqui em Natal, tá, pessoal? De Natal a gente já encontra a cúrcuma sem ser no pozinho, a gente encontra ela. A cúrcuma, ela parece com gengibre, tá? Ela é um rizoma. Então, você pode comprar o gengibre, a cúrcuma, tem o ginseng, vai ajudar muito nessas questões antioxidantes e vão ajudar muito também na melhoria dessa libido. Falando sobre antioxidante, um dos antioxidantes bem potentes que vão ajudar muito é o resveratrol. E aí, se alguém está antenado nisso, já vai pensar automaticamente no vinho. Sim, a uva é um bom fornecedor do resveratrol, porém, o vinho tem que ficar só na uma tacinha mesmo, assim, não tem muito como a gente evoluir nessa quantidade de taças, porque aí depois o álcool vai prevalecer. O álcool é super oxidante. O resveratrol é super antioxidante, mas se a gente passar de duas, né? 1, 2, 3, 4 tacinhas a garrafa, aí quem vai prevalecer é o álcool. E muitas vezes o álcool, que para algumas mulheres funciona muito, para homens também, funciona muito para melhorar a libido, vai, com o passar do tempo, quando a gente soma do estresse, vai acabar piorando essa libido. Então não vai ter vinho que chegue. Em alguns casos a gente precisa tentar melhorar isso de outras formas, tá? Já falei no início, mas vou reforçar. Cuidado com o que vocês consomem antes das relações sexuais. Então, se é uma noite maravilhosa, hoje é aniversário do casamento, aniversário do meu marido, é meu aniversário, vou fazer um jantar maravilhoso com a massa. Um prato cheio de massa. Um prato com muito carboidrato, né? Risoto, vai ter pãozinho de entrada, uma massa e um sorvete de sobremesa. Quando terminar esse jantar, você vai dormir. Porque é muito carboidrato refinado, que você vai fazer um pico de glicemia, de glicose, de insulina e vai baixar tudo de uma vez, você vai ter uma hipoglicemia de rebote. Quando terminar o jantar, a sobremesa, você vai estar querendo dormir, porque você vai estar se sentindo já relaxado o suficiente. Nesse caso, janta depois, certo? No máximo, toma o suquinho antes, o suco que René sugeriu. Tira o alho, tá? Porque acho que não vai ser muito legal esse alho, não. Mas, ou toma uma tacinha de vinho antes, aí depois você janta pra você relaxar bem. Dica de vinho, os vinhos que são mais secos, tá? E aí vai a seu critério. Mas vinho tinto, obviamente, tem muito mais resveratrol do que o vinho branco. E aí evita os vinhos doces, porque eles vão ter muito mais carboidrato refinado aí, justamente para dar aquele gostinho adocicado que muita gente gosta, né?
Então, refeições com menos carboidrato, ok? Para não dar hipoglicemia de rebote, para que vocês estejam bem dispostas, né? Da outra vez que eu fiz uma live também com a Abby, que é psicóloga e sexóloga, ela falou que atendeu uma vez um casal que ele tinha dia e hora pra enfim, ter a relação sexual deles na semana. E aí eu até brinquei na época, se houvesse negócio, essa combinação de que deu a hora, o dia tá ali, né? Cuidado com o que você vai jantar antes. Se for algo previsível, organiza aí esse jantar, esse lanche, esse almoço, o horário que for, para que você não tenha um dia assim muito cheio, uma comida muito pesada, que a sua digestão vai ficar toda ali consumindo essa circulação sanguínea, a maior parte vai estar concentrada ali, então não vai sobrar muito para outra coisa, né? É mesmo o raciocínio de um treino. Quem treina sabe que se você fizer uma refeição muito pesada antes, você não rende nada no treino. Pois é, você não rende nada na relação sexual. Inverter a ordem é a melhor opção. Pois é, eu acho também. Toma o vinho antes, uma tacinha, o antioxidante maravilhoso, relação, depois você vai jantar. Aí você relaxa de vez, porque aí não vai ter problema. Então, o casal como um todo precisa estar alinhado, certo? Não existe só, principalmente quando a gente fala de fertilidade, de querer engravidar, não existe só um cuidar. Se você tem o seu parceiro ou a sua parceira, ambos precisam estar alinhados nesse conjunto. É muito comum no consultório vir primeiro a mulher e depois o homem vem também. E aí, quando o casal está em sintonia, tudo melhora. Inclusive, é um dos relatos que eu escuto muito. Muitas vezes o casal, ou quando tá só a mulher, ou quando tá só o homem, nem sempre eles se sentem à vontade de fazer esse comentário em dupla, né? Como casal, mas sempre relatam que melhoraram a libido. Então, é importante que a gente tenha uma alimentação saudável para vários fatores, inclusive para que a gente tenha uma vida sexual saudável também. Então, a alimentação vai lhe ajudar muito. Alimentação anti-inflamatória, quando a gente consegue melhorar, ajustar, tá em processo de perda de peso, muitas vezes essa é uma das coisas que os pacientes nem relatam na primeira consulta, não é a principal preocupação, ou elas nem imaginam que a alimentação vai contribuir com isso, mas no retorno, 1-2 meses depois, ela já começa a dizer: Mari, minha libido melhorou, menina. Pois é, a alimentação, ela vai ajudar como um todo. Então, procurem sempre um bom profissional para avaliar vocês, confiem nesse profissional, conversem com esse profissional, pesquisem até, mas não comecem a utilizar nenhum desses suplementos sem avaliação e orientação desse profissional, porque muitas vezes vocês gastam dinheiro à toa. Tem muita gente que chega no consultório já com a lista de: Mari, eu quero triplos, eu quero maca, eu quero long jack, minha libido tá uma porcaria, eu preciso que você melhore isso, eu ouvi falar que era bom, eu quero comprar. E calma, muitas vezes ajustando a alimentação, mudando um ou outro hábito, você já começa a ver benefícios e você não precisa investir em suplementação. Você consegue colocar isso na sua alimentação, na rotina diária mesmo. Ok? Conversados? Quem for botar em prática a live de hoje e agora, cuidado com a ordem, tá? Cuidado com a ordem das refeições. Isso vocês já conseguem colocar em prática. No mais, se lembrem que tudo é a longo prazo, tá bom? Gente, beijo grande. Eu quero deixar mais uma vez o convite para vocês que, querendo melhorar a alimentação de vocês, nessa semana tem Fast Food Saudável, um curso 100% online gratuito. O link já está no meu perfil, você pode fazer a sua inscrição e a partir de amanhã a gente já libera a primeira aula com lanches que vão ajudar você a ter mais saciedade. Na segunda aula são lanches que vão ajudar você a ter mais disposição, inclusive são lanches bem interessantes num dia que você estiver muito bem intencionada. E na terceira aula a gente vai ter lanches que vão ajudar com a vontade de comer doce. São 3 receitas por aula. Quem assistir às 3 aulas vai ter aí acesso a 9 receitas, com apostila e esse curso que eu estou abrindo para vocês é a introdução de um módulo bônus do Marmita Low Carb, que também vem aí muito em breve a nova turma do Marmita Low Carb. As inscrições para o Fast Food Saudável já estão abertas, faça a sua inscrição. Amanhã às 8 horas da noite a gente libera a primeira aula e eu espero por vocês.
É um prazer enorme conversar com vocês. Muito obrigada por estarem aqui no domingo. Muito obrigada por deixarem eu participar do domingo de vocês. Um grande beijo, boa semana. Vamos começar a semana pensando que a saúde é o mais importante, tá? Se priorizem, se cuidem, que vocês têm muito a ganhar com isso. Um beijo grande, gente. Boa noite. Tchau, tchau.